E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia, seja ele voltado à economia, social, cultura e educação. Falando de Vida e o tema do dia. São muitos os problemas que estão presentes na educação brasileira, especialmente na educação pública. São diversos os fatores que proporcionam resultados negativos. Um exemplo disso são as crianças que se encontram no 6º ano do ensino fundamental e não dominam a habilidade de ler e escrever. Esse fato é resultado direto do que acontece na estrutura educacional brasileira, pois praticamente todos os que atuam na educação recebem baixos salários. Professores frustrados que não exercem com profissionalismo ou também esbarram nas dificuldades diárias da realidade escolar, além dos pais que não participam na educação dos filhos, entre muitos outros agravantes. A qualidade do ensino brasileiro, tema do programa Falando de Vida. Ligue e participe. No programa Falando de Vida, entrevista. E o programa Falando de Vida sempre é bom começar a falar sobre educação. A gente começa a semana falando sobre educação e a gente convidou hoje para nos auxiliar no tema de hoje a professora Ana Abreu, ela que é professora da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, também pesquisadora, está nos auxiliando no tema de hoje para falar sobre todos os assuntos ligados também à educação. Professora Ana Abreu, obrigado pela presença, boa tarde, hein? Boa tarde, Doni. Boa tarde a toda a casa, a todos os funcionários aqui da Rádio Mensagem. Boa tarde, população do Vale do Paraíba. E a gente tem que estender esse boa tarde, porque na realidade a Rádio Mensagem pega na net, então ela fica aberta e sem fronteiras. Boa tarde a todos que estão conosco hoje para falar sobre educação. Continua engrossando a fileira de todos pela educação? Sim, essa é a minha bandeira, eu não largarei nunca. Vamos aí fortalecer, só largarei a hora que tiver bom. Aí não precisa mais de luta, enquanto não tiver, precisamos lutar, porque eu tenho plena convicção que é ela que é o diferencial na vida dos seres humanos. Só larga a hora que tiver bom, mas a cada ano melhora um pouco ou fica estagnado, professora? Depende, são muitos aspectos a educação, né? Depende aí no que a gente pode analisar. Eu acredito que a gente ainda não conseguiu dar o avanço necessário, nós temos muitos problemas na educação, por um território extremamente amplo, por uma educação pública que ainda sofre de fragilidades e, enfim, eu acredito que ainda temos muitas desigualdades no país e a educação ela não pode contar com a qualidade sem força, né? Eu acredito que a educação ela tem que ter o mínimo necessário para contar com qualidade. E aí eu estou dizendo para a população carente, a população precária. Infelizmente hoje no Brasil nós ainda temos educação de qualidade para quem pode mais e educação sem qualidade para quem pode menos. Infelizmente a escola pública é apontada aí como um grande desafio, né? Deixa eu aproveitar então, vou colocar alguns temas então para até conhecer a opinião da professora Ana Abreu sobre alguns assuntos, que algo que a gente tem observado quando se fala da população mais carente, da população que precisa. Eu tenho observado que a questão da escola de período tempo integral tem sido utilizado e buscado com uma avidez muito forte por algumas famílias. E às vezes eu fico até preocupado, né? Qual que é o sentido dessa busca por colocar o meu filho em tempo integral? É para que ele aprenda mais ou para que ele seja apenas uma creche em tempo integral? Qual que é a opinião da professora Ana Abreu sobre período tempo integral? É importante a sua pergunta. A escola em tempo integral ela é um grande avanço para a qualidade da educação. Mas a gente precisa compreender o que é escola em tempo integral. Escola em tempo integral, de maneira alguma, deve substituir qualquer ação familiar. A família está lá na Constituição, ela deve complementar a ação, né? Então ela é conjunta com a escola. O que a família faz, o papel do pai, da mãe, dos valores que se nutre dentro do seio familiar, ele não é substituído pela escola. A escola, ela traz o conhecimento formal, conhecimento de área, potencialidades, talentos, e isso são coisas diferentes. Se a escola tiver
pensando em se transformar em tempo integral para suprir as questões da família, é um grande erro. E faz parte da própria mudança que a escola e que os governos conscientizem os pais o que é uma escola em tempo integral, porque senão vai acontecer exatamente isso que você falou. Vai ter um cunho de deixar essas crianças lá, ou esses adolescentes, então eles vão dar conta de tudo, eu só pego e não tenho que fazer mais nada. Não. O olho no olho, a conversa, os valores, porque filho dá trabalho, e é um trabalho que não é um pesar, é um trabalho necessário. Quem tem filho tem que saber que ao ter um filho tem aí um acompanhamento a se fazer. Então esse é um compromisso que a sociedade precisa assumir, e o governo eleito, ele precisa conscientizar, sem culpabilizar, porque isso afasta a família da escola, mas trazendo para a divisão de tarefas e dizendo qual é a parte da família e qual é a parte da escola. Às vezes também a escola dá para a família tarefas que não são da família, da escola, e ao contrário também ocorre, a família cobra da escola o que é da família. Então, assim, percebe o jogo de coisas? Precisamos assumir, cada um com a sua responsabilidade, qual é o papel do pai e da mãe, claro. E a escola em tempo integral não é para suprir necessidades familiares. Isso é muito importante. O pai ou a mãe é insubstituível, os valores da casa, da convivência é insubstituível. Meio-dia mais 23 minutos, professora Ana Abreu conosco, falando sobre educação, problemas e soluções da educação, e hoje conversando conosco aqui. Vamos à primeira participação ao vivo, pelo telefone, o Gilson Nascimento, do Pitoresco. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Donizete Eugênio, boa tarde, professora Ana Abreu, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber o que é o Plano Municipal e Estadual de Educação, visando os professores, né, claro, né, e professoras, e alunos e pais de alunos, já que são eles, Donizete, que fazem a diferença na luta por uma educação de qualidade. Finalizo dizendo que a educação, professora Ana Abreu, em todos os sentidos, em todos os aspectos, merece para ontem, né, um plano de educação de qualidade, já que a educação, já que em educação, Ana Abreu, o avanço é sempre em longo prazo. E qual a diferença entre, referente à educação municipal, é claro, entre plano de educação de qualidade e o sistema de ensino municipal? Gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Parabéns pelo tema, viu, Donizete? Obrigado ao Gilson participando conosco, professora Ana Abreu. Obrigada, Gilson, é uma pessoa que eu admiro, um líder comunitário de qualidade. Obrigada pela pergunta. Você coloca em cena várias questões. Primeiro é o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, ele está dentro de um outro plano, que vamos colocar aí o Plano Nacional de Educação, e a partir do Plano Nacional, que tem aí 10 anos para desenvolver as suas metas, para realizar, ele tem o Plano Estadual e o Municipal. É um plano importante porque ele vai dizer em 10 anos o que nós queremos desse plano, né? E aí esse plano ele tem que ser construído pela comunidade. Em Jacareí demorou muito tempo. A partir do final do ano passado, novembro, foi a primeira chamada no dia 17 de novembro para construir o plano. Eu faço parte, eu sou representante do plano no eixo do ensino superior. E a Secretaria de Educação tem aí desenvolvido reuniões para se organizar as diretrizes do Plano Municipal de Educação. É sempre, mesmo com atraso, é sempre importante dizer que é importante esse documento, nós precisamos compartilhar, não podemos ficar refém de cada eleição, de cada prefeito que ganha o que ele quer fazer, tem que ter um plano. E esse plano, de fato, ser realizado. Ou seja, que todos sigam, né? Exatamente, né? Independente da sigla partidária que tenha ganho aí a questão da eleição. Mas o Plano Municipal de Educação, ele também não pode ficar refém de datas. Isso é uma preocupação que eu tenho. Porque como é uma exigência, aí vamos fazer qualquer plano. Como foi o plano de carreira? O plano de carreira de Jacareí foi um plano extremamente, eu fui e sou crítica, passou, foi aprovado com unanimidade pelos vereadores, mas eu tenho sérias críticas. Na sua totalidade não foi legal? Na sua totalidade, avançou porque passou a ter um plano de carreira para os professores, né? Mas é extremamente frágil, muito frágil, eu não vejo nenhum crescimento para de fato potencializar a qualidade da educação. Mas enfim, ele foi feito por quê? Porque tinha um prazo. O Plano Municipal de Educação também tem um prazo, só me preocupo com essa correria do prazo, né? E em relação aos sistemas e aos planos, Gilson, o sistema municipal não existe ainda, ele só vai existir a partir de uma série de critérios. Então, para ser um sistema de ensino,
exige uma autonomia legal que demanda ter o plano, que ainda não existe, demanda ter plano de carreira, demanda uma série de quesitos. Mas eu acredito que a gente tem avançado, eu sou bastante justa no sentido que se tem que elogiar, a gente elogia. Mesmo tarde, agora a Secretaria de Educação de Jacareí está aí desenvolvendo reuniões para a elaboração do plano. Vamos acompanhar. E nessa elaboração teremos fóruns, provavelmente 2 no mínimo, para chamar a comunidade, os pais, e aí eu quero ver a participação da população de Jacareí. Uma das críticas da professora Ana Abreu, que a gente acompanhou pela imprensa, que é justamente que nesse plano não se discutiu a questão da inclusão das ADIs, que são as agentes de desenvolvimento infantil, como parte do setor de educação. Continua com essa crítica? Continuo com essa crítica. Como que você concebe uma creche só com ADIs, uma professora só, coordenando na função de uma diretora, de uma vice-diretora, e as ADIs que não foram preparadas para estarem ali, que têm uma função de fato educacional, com avaliação, com registro, com acompanhamento, ela não está sendo contemplada num plano de magistério, porque o plano de carreira não é do professor, é de magistério. Então, no magistério, numa creche, tem ADIs. Nós precisamos formá-las para que elas sejam enquadradas e aí, de fato, ter uma qualidade, um avanço. Elas não são operacionais. A educação, ela não é uma ciência aplicativa, ela não é de aplicação, ela é uma ciência humana e ela precisa de formação para isso. Então, o que aconteceu? Passou o plano, agora tem o plano, as ADIs foram mais uma vez esquecidas. Você vê aí vários planos de carreira que contempla a ADI dentro da função e aí a formação em serviço, a formação continuada que a rede precisa assumir, que é quem não tem universidade, faculdade, ter. Isso é feito em programas sem ônus para o município, mas ele precisa ser sistema de ensino para poder fazer um convênio com as federais. Eu mesmo coordeno cursos, né, de pós e de graduação a serviço de prefeituras. Quer dizer, a gente fica então parado por uma briga. Eu não entendi ainda a gênese dessa briga, mas compreendo que é uma desvalorização da educação. Sem colocar a ADI, qualquer outro profissional que de fato sustente o dia a dia da educação, é desconsiderar, ter um plano frágil. Deixa eu aproveitar aqui e registrar a ligação do José de Arimateia, do Jardim Anchieta. Ele parabeniza pelo tema abordado e também manda aqui um abraço aqui, né, para as professoras a Marília e Ângela. Então tá aí o José de Arimateia também acompanhando o programa, aqui no programa Falando de Vida. Agora, professora Ana Abreu, justamente um outro detalhe. A gente falou um pouquinho sobre o plano de carreira do magistério, enfim, essa renovação toda, a carreira. Mas é a pergunta que a mamãe faz, né? A gente, logo no início, aí o Marcão disse que tem aluno na 6ª série, ou na 5ª série, que ainda não sabe o básico dentro da tua função. O que esses planos, esses sistemas vão influenciar eu diria, nessa conexão? Bacana. O item exatamente que se aponta é a questão da alfabetização, né? A questão de ler, escrever, calcular, com desenvoltura, pelo menos até o 6º ano. Em escolas particulares é muito raro isso acontecer, não acontece. Isso acontece em escolas públicas. Por isso eu digo, será que o problema só está na escola pública? Será que os alunos de escola pública são menos capacitados? De maneira alguma. Por isso há um hiato, então? Exatamente. Então, assim, você tem um foco, desde número de alunos por sala, qualidade desses professores, acompanhamentos familiares, profissionais, né? No plano nacional de educação, há uma meta para se alfabetizar a criança, todas, do Brasil todo, até os 8 anos. Esse item certamente fará parte do Plano Municipal de Educação de Jacareí, porque é algo que também aflige os municípios. Então, quer dizer, você vai desdobrando do Plano Nacional, você chega ao Plano Municipal. Deixa eu só entender, então, professora Ana Abreu. Então, quando se diz que até 8 anos, alfabetizada, ela saberia ler e escrever? Sim. Com clareza. Com clareza. Logicamente que ela iria aprimorar a questão ortográfica, né? Que na realidade a gente aprimora até hoje. A língua portuguesa ela é complexa. Dinâmica, né? Exatamente, e a gente vai aperfeiçoando. Agora, a questão do letramento, de ler, de codificar, de interpretar, de compreender mensagens, de escrever, de se manifestar, isso precisa acontecer até os 8 anos. Isto, a não ser, entre aspas, que essa criança demonstre alguma deficiência cognitiva ou alguma deficiência que a impeça de dominar o código. Agora, é importante compreender que
tem toda uma estrutura para isso dar certo, Doni. E hoje, no 6º ano, já está virando assim, é 6º ano, porque no 9º ano nós temos adolescentes que não sabem ler e escrever, e não são poucos. Aí eu coloco para você, esse grupo que não sabe ler e escrever vai para o mercado de trabalho. Quem ganha o emprego? O aluno que vem e que leu na idade certa, que tem aí uma desenvoltura de leitura, de escrita, de interpretação, de análise, ou o aluno que começa a ler com 15 anos? Não precisa nem pensar muito para responder. É uma ótima pergunta. Deixa eu só registrar aqui a participação da Terra da Conceição, da Eliana. Ela diz aqui o que a professora Ana Abreu poderia dizer daqueles alunos que passam de ano, mas não sabem ler e escrever direito. Basicamente é isso. É, né? Isso aí, bom, a gente tem que entender que a avaliação na escola ela tem que acontecer para encaminhar o aluno para continuar a aprendizagem. Não tem como fazer de conta que o aluno aprendeu e não aprendeu. Então, o aluno tem que ser reprovado, Eliana, o ciclo básico que começou lá na década de 80, ele não repetia e depois veio a progressão continuada e isso tudo. Se você pega a teoria, é o quê? O aluno tem que ser aprovado ou tem que continuar os seus estudos do ponto que parou. Se você compreende isso, é um ciclo, concorda? Então, eu parei na letra J, continuo na próxima letra. Mas o que acontece? Pegou-se a teoria e não tem como que se avalia individualmente os alunos num contexto e numa situação que hoje a gente enfrenta com salas superlotadas, com fragilidade na formação. Olha aí, como que você vai, por exemplo, a rede municipal de Jacareí, ela não prevê pós-graduação, ela não prevê mestrados e doutorados. Agora, eu não posso acreditar que um gestor acredite que o professor não tenha que se atualizar a nível de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, no caso mestrado, doutorado ou especialização, para ficar melhor em sala de aula, você percebe? Tem professor que não tem isso, a própria rede não abastece e aí não valoriza, não conta ponto, quem que vai fazer? Né? Rede federal, por exemplo, do ensino superior, todos têm doutorado, por quê? Porque há um plano de carreira que contempla melhorar o salário, a valorização docente a partir dessa titulação. Então, isso motiva e mobiliza as pessoas a fazerem. Então, tem um conjunto de coisas para assim, compreender essa aprovação automática ou não. Então, tem professor que não compreende, aí vai todo mundo de uma vez, e aí, independente de saber ou não, eles vão passando. Lógico, eu sou contra, eu sou a favor de uma progressão continuada a partir do nível de aprendizagem individual. Para isso, a gente precisa de um número certo de alunos em sala e formação de professores. Até detalhe legal, a professora Ana Abreu falar sobre esse assunto, porque tem algumas cidades, como Mogi das Cruzes, por exemplo, se você faz aí uma pós-graduação, você tem uma pontuação, você faz doutorado, você tem uma pontuação, porque existe uma competição posteriormente entre a rede, né? Quando surge para ser supervisora de ensino, esses pontos vai contar, ou seja, lá para ser supervisor tem um concurso interno, para ser diretora tem um concurso interno. Aqui não tem isso, né? Ou seja, você é escolhido para ser diretor. Então, até eu perguntava para o secretário justamente isso, porque não é melhor a pessoa se qualificar para ser diretor? Aí entra a questão do programa, né? Senão vira projeto, né? Isso aí. Não vira projeto. Vamos ao intervalo e já voltamos. A professora Ana Abreu esteve num congresso em Cuba. Tá? E a gente vai conversar com a professora Ana Abreu sobre o que vai chamar a atenção, né? Já que ela é uma educadora e Cuba se fala muito da saúde e da educação. Será que ela viu isso mesmo lá? Será que tá tudo de bom lá em Cuba? Já ela fala pra gente. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Rádio Mensagem. Somos mensageiros do amor. Os anos passaram. Muitas coisas mudaram. O que não mudou durante 20 anos é o cuidado que a Flora Terra tem com a sua saúde, através da manipulação do seu medicamento. Flora Terra Homeopatia. 20 anos proporcionando a você a escolha mais saudável. Flora Terra, a escolha mais saudável. Rua Bernardino de Campos 318, Centro, Jacareí. Fone 12-3952-2689. Mensagem. Agora, na Rádio Mensagem, dicas de saúde, com o Dr. Rui Truitz. Olá, amigos ouvintes da Rádio Mensagem. Estamos aqui para falar sobre saúde. É importante que as pessoas tenham medidas de comportamento, medidas comportamentais, para que possa gozar de saúde plena.
ter plena saúde. Nós sabemos que a depressão, uma vida desregrada, causa uma diminuição da imunidade, podendo levar a diversas doenças. Muitas vezes o nosso organismo manifesta doenças devido a uma vida desregrada, a uma alimentação errada. Então é importantíssimo que você, ouvinte, procure achar um tempo no seu horário, no seu calendário, para praticar exercícios físicos com frequência, fazer caminhadas, praticar algum tipo de esporte que você goste, fazer uma alimentação adequada, uma alimentação com bastante alimentos coloridos, com verduras, frutas, vegetais, e evitar alimentos pesados no período noturno, evitar a bebida alcoólica e, evidentemente, o tabagismo, o cigarro. Muitas vezes as pessoas dizem para o médico no consultório: mas eu não tenho tempo. É preciso priorizar o tempo para cuidar da saúde. Como eu falei, muitas doenças se manifestam no organismo, como gastrite e alguns tipos de cânceres. A gente sabe que está relacionado também com a depressão e com a diminuição da imunidade. Cuide-se bem. Rádio Mensagem, música e evangelização. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Falando de Vida. Apresentação: Donizete Eugênio. Muito bem, de volta com o nosso programa Falando de Vida. Hoje conversando com a educadora, a professora Ana Abreu. Ela que é professora também, né, da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. E também dá vários cursos, né, da formação aí do profissional na área de educação. E ela participa de vários congressos também, logicamente para dividir nesse seu conhecimento na formação do educador. Esteve recentemente em Cuba. Quem é que nunca ouviu falar em Cuba, né? Cuba, aquele país, aquela ilha, mas esteve em Cuba. Professora Ana Abreu, o que chamou a atenção? Ficou quantos dias lá? Muito bom a pergunta, porque eu viajo o mundo inteiro levando pesquisas e aprendendo e trocando. E nunca teve tanta repercussão como essa viagem a Cuba. Então, pessoas dizendo: Ana, você mudou de partido? Não mudei não, sou oposição ao partido que está hoje na presidência da República, continuo oposição. E temos que separar o que é Cuba e o que é partido político. A cada 2 anos, Cuba organiza um congresso chamado Pedagogia. Esse congresso reúne de 3.500 a 4.000 educadores e eu fui convidada para apresentar uma pesquisa que eu desenvolvi com narrativas, intitulada Narrativas nas Formações de Educadores, uma metodologia a favor de práticas transformadoras. Essa pesquisa ela foi feita a partir de registros de estágio, e acredito que o estágio é um grande celeiro de transformação, de discussão, e fomos lá para trocar. Foram educadores de toda a América Latina e tive a oportunidade de ver de fato, de ir a escolas cubanas e ver o que acontece lá. Tem várias fragilidades, Cuba, desenvolvimento e tecnologia. Nós vimos várias, até quando eu cheguei foi uma surpresa, porque é a década de 50, tanto as estruturas, os carros, uma vida mais tranquila e com fragilidades, comparando com a nossa lógica. Mas o meu foco era a educação e eu fui a escolas. Então, assim, todas as escolas são em tempo integral. O problema de alfabetização não existe, a alfabetização lá é 100%, né? Mortalidade infantil também não. Você tem na área da medicina, você tem uma medicina que ela não na sua maioria, de frente tecnológica, mas ela é uma grande escola preventiva, é uma das melhores do mundo. Então, com muitas fragilidades de recursos, porque há, né, com um bloqueio americano, há uma dificuldade para que eles se mantenham numa economia boa. Mas eu não vi criança na rua, isso para mim é muito forte. Eu não vi criança sem escola. As crianças aprendem no tempo certo. Há pesquisas americanas, inclusive, que mostram que a equivalência do estudo em Cuba, ela tem uma equivalência à nossa escola de porte médio alto,
da classe média alta. Então você não tem diferença de escola para rico, escola para pobre. Isso é bom? Lógico que é bom. E a gente precisa aprender, eu acredito, e foi uma experiência interessante, eu não sou a favor de nenhum governo ditador. Nenhum. Eu sou a favor da liberdade. Nós temos liberdade no país, mas somos aprisionados por crianças que não aprendem, por drogas, por violência urbana. Então nós também temos um tipo de presídio, né? Cuba tem um tipo de presídio e aqui nós brasileiros temos outro tipo de presídio. Eu acredito que a gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre essas duas, ter todas as crianças na escola, mas que esse país não seja ditatorial, apesar de se assumir como uma democracia participativa. Há um controle sim, há dificuldade sim. Mas no meu foco na educação nós temos interessantes programas com deficientes, com educação física, com alfabetização, com literatura, que nos coloca para aprender, né? Então eu acredito que isso seja bastante importante. Ok. E lá a educação lá vai até que série? Como é que funciona? Tem a educação que é a nossa, né, obrigatória, mas é interessante porque assim, todos que querem, e todos querem, porque isso é uma prioridade de fato, todos conseguem fazer a universidade. Todos saem formados? Todos saem formados. Você não tem problema de analfabetismo, você não tem problema de pessoas que não estudaram porque tiveram problemas que não conseguiram manter na escola, né? Não tem isso. E tem uma questão importante lá também, que é a valorização dos profissionais, né? Eu fiz a visita a várias escolas, eu me emocionei em vários dias, porque o professor, ele é de fato assumido no corpo do projeto de governo. Então, o professor é um grande conhecedor e uma pessoa respeitada no projeto de governo do país. Então, quando a gente diz que a escola no Brasil, né, a escola muitas vezes sofre por desvalorização, tanto da família quanto do governo, é porque não é, de fato, na sua atitude, o professor, ele não é concebido como uma pessoa importante para um projeto de autonomia do país, né? E lá tem isso. Agora, de maneira alguma eu estou dizendo que Cuba não tem problemas, eu estou pontuando as questões da área que eu fui conhecer, que é a área da educação. Estou dizendo isso porque tem as redes sociais e, assim, quantos equívocos, né? A Ana foi para conhecer o Fidel. De maneira alguma, eu não conheci o Fidel, não sou fã do Fidel, mas eu sou fã de todo o projeto que prioriza, de fato, a educação pública de qualidade, porque lá não tem escola privada. Quem sabe no Brasil um dia não teremos escolas privadas, só escolas públicas, onde o rico estuda com o pobre, né? Isso, para mim, é um golaço. E eu tenho que, de fato, reconhecer que isso é um diferencial na formação do sujeito. Maravilha. Professora Ana Abreu, chegou uma pergunta aqui muito bacana. Em relação à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que foi na década de 80, né? Já vai para mais de 20 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a pergunta cai justamente de lá para cá, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas pessoas dizem que passa a mão na cabeça. Foi aí que a gente percebeu que as crianças têm um pouco mais de liberdade na escola e o professor tiveram um pouco mais de dificuldade. Tem uma correlação para a senhora? Não tem. Hoje eu me preocupo muito com o senso comum, que é colocado sobre o ECA, sobre o senso comum é o quê? Aquele senso que não tem nenhum rigor científico, não tem lógica, não tem dados, e as pessoas saem falando. A ECA é um avanço, ela é um avanço. Poucas pessoas conhecem a ECA. Então, alguns falam assim, agora a criança pode tudo. Não pode, não. Se alguém quiser, né, eu até me disponibilizo em fazer um grupo de estudos para estudar a ECA e ver o quanto tem de responsabilidade. A ECA, o Brasil é um dos países que mais temos crimes contra a criança. Isso não é falado. Crimes sexuais, crimes, barbáries terríveis pela própria família muitas vezes. E nós temos que preservar isso. Então, assim, não conhecer o ECA faz com que as pessoas falem mal dele. A gente precisa conhecer. Ele não protege a criança. Ele cria diretrizes de cuidados que são importantes. Ele não protege no sentido de que a criança pode fazer tudo. Não, não. Ele coloca limites. Até porque uma criança saudável precisa ter limite, precisa ter punição, precisa ter não. Agora, qual é o tipo desse limite, desse não, né? Nós estamos numa sociedade que a mídia, por exemplo, ela invade a vida das pessoas. Nós estamos na sociedade do consumo.
Então, uma criança muito pequena hoje, ela fica sem o amor dos pais, mas ela não fica sem o iPad, o iPhone, o iTudo. Hipótese alguma. Né? Então, quer dizer, a gente precisa parar para pensar. E eu acredito que as pessoas sérias que conhecem a ECA não falam que a ECA veio para atrapalhar. Acredito sim que tem pessoas que não conhecem e a partir dessa ignorância, não na ignorância no sentido feio, de ignorar a causa, né, de ignorar os avanços, ela acaba achando que se protege, não se protege. E assim, acredito que tenha que ter mais políticas públicas, tanto municipais quanto estaduais e nacionais, esclarecendo isso. A ECA é um avanço, eu não conheço um profissional que conheça a ECA com qualidade, com profundidade, que diga que ela não fez avançar. Fez avançar, mas ainda falta muito para que um projeto de país tenha de fato direitos, né, reconhecidos e instituídos dentro dos grupos sociais, seja escola, igreja, comunidade, a própria família. Eu até entendo a pergunta, porque no meu tempo, né, na minha época, né, nós éramos crianças que era sim senhor, não senhor, a gente não falava muito, né? Quando o professor entrava, levantava, e quando o professor piscava o olho, a gente não dava o nosso contraponto, né? Não havia o debate, não havia discussão, né? E hoje, criança de 3 anos, hoje tá tentando comprovar para o pai, né, que o pai está errado, ensinando, né? Hoje existe uma nova forma, né? Isso, mas é interessante o que você fala. Se contesta mais porque a informação é gigante, né? Quando chega, eles já foram na fonte e vêm perguntar coisas aos pais, aos professores. Agora, o rigor do limite é importante. A punição, quando se erra, ela é importante. Agora, tem um tipo de punição. Tem a punição que é terrorista e tem a punição que ela é de reciprocidade, que vai fazer com que aquela criança não faça mais aquilo, né? Então é importante o rigor, o limite, o não, porque o não está cheio de cuidados amorosos, diferente do que muitos pensam, não tem que falar assim para tudo, não. E levantar quando um professor entra em sala de aula, por que não? É um respeito, né? É um respeito com aquele profissional que está ali, ou se mantenha sentado, mas que respeite esse professor. Isso a gente não pode perder, Donizete. Isso não é o ECA que vai tirar, mas a sociedade passa a perder os valores não por um documento, né? Ela perde os valores porque as pessoas não param mais para pensar. Então, por exemplo, independente de ser lei de não ser, você está num ônibus, tem um senhor de idade, em pé, e você tem mais... né? Você tem mais rigor aí saudável, o que você faz? É atitude, né? Você muda de lugar. Então isso não é há 20 anos, isso é para sempre. Sempre você vai colocar isso como uma condição de educação numa sociedade que vive com esse coletivo. Então nós não podemos deixar isso parar. Então isso não é de antigamente, não, isso é de hoje. Então esse tipo de escola que você pontua aí, ela tem que continuar, ela precisa, né, para nutrir pessoas educadas. Professora Ana Abreu, até como curiosidade, a professora Ana Abreu tem uma experiência em escola particular e escola pública também, né? Ou seja, tem aí os dois lados da moeda. E, logicamente, os dois lados da moeda, a gente sabe que são diferentes, até pela formação de quem estuda em escola particular, né? Ou seja, esse conhecimento, da questão do pai conversar mais com o filho. Às vezes, escola pública, às vezes o pai chega de manhã, dorme, vai trabalhar de noite, nem viu o filho. Existe essa diferença. Como encontrar, então, um meio termo, né, nessa formação, então? Porque a gente percebe que há uma diferença grande. Há uma diferença. Eu acredito que, assim, se você pegar os critérios que tem uma escola particular, é muito diferente dos critérios de uma escola pública. Dos critérios de recursos, de gestão. Então, por exemplo, eu dizia, quando eu dirigi, né, já dirigi colégios particulares, eu dizia, gente, eu não tenho problema. Por quê? O número de alunos por sala é um número reduzido. Isso tem diferença? Lógico, se eu te der 2 carros para dirigir, você vai dirigir bem? Agora, se eu te der um carro de cada vez, você vai dirigir bem? Se você assume uma sala com 20 crianças, qual é o seu trato com as 20? E qual é o seu trato com 40 crianças? Então, assim, é uma coisa óbvia. O cuidado é outro. Passa a perceber, o cara falta... Numa sala de 40, o professor dá graças a Deus que ele faltou, é menos um para ele olhar. Agora, numa sala com 20, o cara falta, você vai atrás, você fala, por que ele faltou? Não pode faltar. Então, o cuidado é outro. Qualidade da educação demanda investimento. Precisamos, sim, investir muito mais. E para investir, é dinheiro, financiamento. Precisamos saber do financiamento, precisamos colocar isso. Precisamos ampliar escolas, precisamos ampliar a formação desses professores. Então,
Donizete, parece que a gente está batendo na mesma tecla, porque na realidade isso circula os mesmos itens, mas a gente não consegue avançar. Então, por exemplo, tem aí, eu ouvi, o Haddad vai aumentar o número de crianças por sala para garantir que todos tenham acesso. Poxa, vamos garantir, mas sem tocar na qualidade, dar diferença. O professor com 20 produz de um jeito. São 20 cadernos, são 20 intervenções, são 20 olhares. Coloca o dobro. Detalhe que a professora Ana Abreu está colocando, eu quando fiz a minha faculdade, começamos com 70 alunos numa sala, 70 alunos. Pergunta se o professor sabia o nome, não sabia. Aí chega no final do ano, do curso, tinha 13 se formando. Começou com 70, tinha 13. Agora, isso num curso superior. Agora, imagine numa escola onde a criança precisa ter o olho no olho, né? Olho no atenção, olho, saber né? o nome. Eu tenho esse esforço, até os meus alunos gostam, porque eu sei o nome de todos. No começo eu erro, mas eu tenho um exercício, porque para mim é o que legitima, né? A primeira, quando eu olho pra você e falo Donizete, você fala, ela sabe que eu existo. Quando é mais um, bom, eu faltei, eu enrolei. Identidade da gente, é identidade. Então, assim, isso tudo não adianta culpar o professor. Ele tem que ter essa condição de olhar no olho, de sentar, de conversar com essa criança, de ter, de fato, uma intervenção que é quase que individual, ou em grupos potencializados, que a gente chama, uma sala com 5 grupos trabalhando. Agora, 40, impossível. Viram copistas, porque o professor precisa ocupar, e passa a cópia na lousa. O professor tem muita tecnologia? Tem. Agora, com 40, como que você coloca muita tecnologia em sala de aula? Que não dá tempo, você faz uma chamada individual, né, para ver quem foi, quem não foi. Se 40 alunos falarem com você 5 minutos, 1 minuto por dia, quantos minutos você perde? Se os 40 fizerem perguntas, percebe? Fragiliza todo um processo que tem que ser rico, porque é um processo dialógico, como diria Paulo Freire, é um processo muito individualizado. Então, não é mutirão, não é massa, senão fica assim, aí passa todo mundo, aí é 10 para todo mundo, aí não avalia ninguém, e o professor fica numa situação que é cobrado, mas que ele não consegue desempenhar por toda uma estrutura fragilizada. Acho que o Brasil está se preocupando muito com quantidade, né? Com número, de apontar números. Quantos alunos tem na educação do Brasil? Tem tantos. Quantos alunos estudam em tal lugar? Tem tantos. Mas quantos aprenderam? O Brasil está muito preocupado com números, né? Porque às vezes, se a qualidade for bem feita com 3, 4 pessoas, essas 3, 4 pessoas vão formar outras 4, 5 pessoas. Exatamente. Né? A formação, a qualidade da educação, ela leva para a sua formação e ela altera todo o seu projeto. Você altera com formação a família que você está. Nossa, o Doni estudou, também quero estudar. A linguagem do círculo que você está. Então você potencializa. Um pai que tem faculdade, automaticamente o filho vai pensar em fazer faculdade. Um pai que não tem, lógico que é muito mais difícil. Então, assim, só de você estar, você altera o conhecimento da sua família e dos círculos que você frequenta. Então, a qualidade, ela não pode ser substituída pela quantidade. Tá todo mundo na escola, mas não está aprendendo. Tá todo mundo na escola, mas não lê e não escreve. Tá todo mundo na escola, mas não tem análise, né? Tá aí sendo formado por mídias de consumo, sai um equipamento novo, eu quero, mas não sabe ler e escrever. Ele não sabe redigir uma carta, ele não sabe reivindicar direitos, ele não sabe votar, ele não sabe, de fato, escolher um representante que vai ao encontro dos seus ideais, porque tem que ter vários candidatos, porque tem vários ideais. Então, ele não sabe ver isso, aí acontece isso que a gente está vendo hoje, né, que é uma fragilidade de conceitos políticos aí, que imperam na nossa sociedade. Aonde nós vamos nutrir isso, Doni? É na escola, todo sujeito passa na escola. Essa escola tem que ser cuidada como se fosse assim o celeiro do futuro, tem que ser. Aí você chega, cadê a prioridade? Não existe. Hoje conversando com a professora Ana Abreu, aqui no programa Falando de Vida, e é sempre muito bom, né, falar com a professora Ana Abreu sobre educação, até pelo teu conhecimento, e a gente percebe que, logo iniciando nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre rede municipal e rede privada ou rede estadual. E eu percebo também, tenho conversado com alguns secretários e prefeitos, que tem um vácuo, ou seja, da rede municipal, da rede estadual e da rede privada. Parece que são algumas bolhas na educação, né? Um que se forma bem, um que está na escola, mas não se forma absolutamente nada, e precisa depois estar no outro lado para se formar bem, e não consegue alcançar. Depois a gente precisa ficar brigando por bolsas, né? É isso aí. Cotas, melhor precisa brigar por cotas, né? A cota sempre vai existir num país desigual. Porque num país desigual, se você quer equidade, a cota, ela entra para tentar dar conta de organizar essa sociedade. Agora, num país que tem equidade, não precisa de cota.
Porque já acontece, todo mundo aprende, todo mundo estuda. Hoje nós temos um bolo que quem pode é quem é rico, que tem escola boa e acabou a história. Não podemos ter uma sociedade assim. Então, acredito que a gente tem que, de fato, ter na cabeça, porque a cabeça é o poder político também, pessoas que de fato compreendam a educação. A educação, Doni, ela perpassa por todas as áreas de gestão de uma política, todas. Economia, habitação. E aí, muitas vezes, o cara ele só entende habitação, ele só entende de mobilidade urbana. Por trás disso tudo está a construção de um homem, e esse homem se constrói na educação. Então, a educação ela é pérola, e eu tenho buscado, a minha bandeira é essa, e eu luto por ela, e não vou desistir. Enquanto ela estiver frágil, eu estarei com a bandeira dela na minha mão e dando tudo que eu posso para que a gente possa avançar com uma sociedade mais justa, mais feliz. A gente pode até, para fechar agora, né, registrar que todos os países, sem exceção, que tiveram problemas de guerra, de destruição, focaram a educação como esteio, né, para se alavancar. Não foi nem a saúde, nem a economia, não, foi a educação. E a educação aí e a educação ela vai alavancar a economia, ela é uma coisa óbvia. Se você começa pela economia sem falar dos sujeitos que a fazem, você já cria um vácuo, né? Então, de fato, a minha luta pela escola pública de qualidade, ela é grande, mas comigo há uma multidão, há muitas pessoas que de fato querem transformar, e é um pouco meio que aquele sonho de adolescente, vamos mudar, né? Mas eu acredito que a esperança ela não pode ser esquecida. Então, enquanto tiver criança sem ler e sem escrever, nós precisamos lutar, e não necessariamente que sejam nossos filhos, que eu acho algo também muito complicado quando você luta só para que seu filho melhore. Não, é o filho do outro, né? Então, quando você assume uma vida pública, você luta pelos filhos dos outros. Os seus você já dá conta e é uma outra instituição, mas os governantes precisam lutar pelos filhos e pelas filhas dos outros. Maravilha. Vamos para fechar a última participação ao vivo. Vamos até o Pagador Andrade. Oi, Manuel, boa tarde. Boa tarde, Donizete. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, graças a Deus, e você? Graças a Deus, tudo bem. Pois não, Manuel? Então, Donizete, eu estou escutando o programa aqui, eu estava fazendo um trabalho na igreja e escutei, não sei nem o nome da professora aí. Ana Abreu. Ana Abreu, ela está de parabéns. Essa semente tem que ser semeada no nosso país. Temos um dos melhores países do mundo, mas temos uma classe política, entre aspas, que não tem essa mentalidade que ela tem. Essas pessoas do bem têm que trabalhar mesmo e mostrar que esse país tem solução, que esse país é bom de se viver e que existem pessoas que querem o bem, como essa professora Ana Abreu. Ela está de parabéns, precisamos valorizar sim, concordo com o que você falou aí, duas coisas que devem ser extintas nesse país aqui, escola particular e convênio médico. O Fujica, se não me falha a memória, o presidente lá do Uruguai, foi surpreendido ser atendido num posto de saúde pública do país dele. Isso tem acontecido no nosso país. Só assim, Donizete, é que melhora. Nós somos um povo bom, um povo solidário, mas os governantes, eles têm até boa intenção, mas de boa intenção o inferno tá que não cabe mais ninguém. Tá bom, então, Manuel, obrigado. Nós precisamos de atitude, Donizete, que aqui a professora está falando aí. Atitude. Tá Dinheiro bom. tem, o país é rico, o povo é bom que está faltando. Atitude. Sem atitude não muda nada. Obrigado, viu? Boa tarde, obrigado pela participação, Manuel. Aqui no Brasil é assim, né? Político passa mal em Brasília e vai lá para São Paulo, né? Ele não vai no SUS, né? É isso aí. Enquanto tem essa desigualdade, e aí é triste, porque muitas pessoas morrem na saúde, né? Na carne, e morre na alma. Quem que morre na alma é quem não tem educação. Quem morre na carne é quem não tem a saúde de qualidade. E ela é imediata, a dor, né? Agora, a dor da ausência da educação, ela vai matando aos poucos, tirando essa pessoa do trabalho, tirando essa pessoa do convívio, tirando essa pessoa, de fato, de uma autonomia de escrever, de ler, de criar, de ter uma autonomia intelectual, né? Então, quem sabe veremos, né? Hoje, infelizmente, sem convênio, sem escola particular, não sobreviveríamos, né? Mas isso só vai, de fato, sair a hora que o público der conta. E aí não tem mais sentido ter
os setores privados, né? Mas vamos lá, escola para todo mundo de qualidade, e o meu grande abraço aí para vocês. Obrigado, a professora Ana Abreu, participando conosco, da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, participando aqui no nosso programa Falando de Vida, falando sobre educação. Aliás, a gente vai esse ano também sempre trazer esse tema educação aqui na pauta, né, do programa Falando de Vida, porque é uma forma de saúde, educação. Um grande abraço, vem aí o Marcos Floriano, Comunicação Total. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.